Bem, boa noite a todos. Eu sobre essa questão eu já falei no último jogo, portanto não a vou abordar novamente. E relativamente, porque com certeza que vem novamente falar sobre essas situações, sobre janelas e não sei o quê, portanto eu já falei que estou em contacto permanente com a diretoria, portanto já sabem as necessidades e com certeza que quando ela abrir haverá novidades. Agora, até lá, temos que trabalhar forte, portanto percebemos o momento e a classificação onde nós estamos, mas isto é uma maratona, portanto nós no final é que vamos fazer as contas e vamos atingir os nossos objetivos. António, boa noite. Boa noite. Por que você acha que o Corinthians conseguiu ser um pouco mais perigoso só na reta final do jogo? O Botafogo até mexeu mais vezes, né, dentro do segundo tempo, alterou mais peças. Me parece que o gás do Corinthians foi mais no final da partida. Por que você acha que o Corinthians não conseguiu ao longo do jogo pressionar mais o Botafogo? Olha, eu não concordo consigo. O seu colega anteriormente até falou que a primeira parte foi dominada pelo Corinthians. Portanto, nós sabíamos que o adversário vinha numa perspectiva, numa proposta de agredir as nossas costas, ataque à profundidade. Portanto, nós percebemos que são jogadores, tem o Júnior e o Luís, que querem constantemente as nossas costas. Portanto, uma bola parada. Portanto, foi sempre no nosso erro que o adversário tentou-nos ferir e pouco ou nada na primeira parte. Eu acho que pecámos um bocadinho em não conseguir terminar as nossas jogadas, portanto, o que permitia muitas das vezes ao adversário entrar em transição, e era um jogo que nós não queríamos, portanto, porque nós procuramos sempre a estabilidade. Acho que podíamos ter sido um bocadinho mais agudos e afoitos em relação à baliza, não o fomos, portanto, acho que entramos menos agressivos nos primeiros 15 minutos, que ao minuto 14 dá o golo ao adversário, portanto, e depois só houve um adversário, ou melhor, só houve uma equipa dentro do jogo, portanto fomos à procura do golo, portanto tivemos as nossas oportunidades, não concretizámos, portanto isto como se fala, a justiça do resultado é quem marca mais, portanto, e o Botafogo hoje marcou mais um golo que nós. Antônio aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla, utilizando sempre a sua sinceridade. Você é um grande gestor de pessoas, além de um grande treinador. E como gestor de pessoas, você não gosta de culpar A, B ou C. Mas, nesse tempo de trabalho, o que tem de legado do trabalho, Antônio Oliveira, e o que tem de ponto a melhorar? Porque às vezes a gente não escuta de você o que o time precisa melhorar, o que o time falhou. Às vezes são coisas pontuais, mas eu entendo que é para gerir pessoas. Então o que fica de legado até agora, que você gostou, e o que precisa melhorar do trabalho do elenco, comissão técnica, no geral, do Corinthians, no seu entender, na sua opinião? Olha, principalmente há uma coisa que nós no futebol e na vida temos que saber, é termos a mesma dignidade quando ganhamos e também saber perder, portanto, e nessa perspectiva isto, quem anda no futebol, e eu sempre avisei, portanto, eu fui alertando, portanto, nós não íamos ganhar sempre, e que íamos ter altos e baixos. Repara, é só olhar para a qualidade dos adversários que nós temos enfrentado no início deste campeonato. Ele não justifica em nenhum momento os 5 pontos que apenas temos no campeonato ao final de 21 possíveis. Portanto, isso aí eu sempre digo e sou muito honesto, portanto, que eu procuro resultados, não procuro desculpas. Eu não venho para aqui desculpar-me do árbitro, independentemente de possa eventualmente ter alguma queixa ou outra, não venho para aqui de desculpar que tenho pouca profundidade no elenco ou uma coisa parecida. Portanto, a minha tarefa enquanto treinador é sempre, com os recursos que nós temos, fazer o melhor possível. Portanto, eu acho que os números indiciam isso. Portanto, é preciso nós percebermos o contexto de cada competição e os adversários que nós vamos apanhando pelo caminho. Eu acho que se nós, mais uma vez, se nós fomos intelectualmente honestos, eu acho que mesmo tendo estes
6, digamos assim, insucessos, porque foram 2 empates e 4 derrotas, eu retiro muita coisa positiva. Portanto, é evidente que, olha, se me perguntar, faltou o golo, portanto, e eu acho que nós temos que ser muito mais assertivos, principalmente nos últimos 30 metros. Eu acho que também já falei isto durante as minhas coletivas ao longo destes 23, 24 jogos. Temos que ser muito, muito mais agudos e muito mais direcionados ao gol, porque é ali que se decide tudo. Portanto, nós não precisamos adornar o lance, principalmente nos últimos 30 metros. Acho que é uma equipa que cada vez, repare, isso conta muito pouco, portanto, porque se eu perder os jogos todos 1-0 não nos vale nada, portanto, mas é uma equipa cada vez mais que sofre menos do adversário, portanto, equilibrada, portanto, e é por isso que eu digo, a equipa tem que ser cada vez mais assertiva, principalmente nos últimos 30 metros, e terminar em finalização para não dar muitas das vezes aquilo que o adversário quer, que é entrar em transição. Portanto, eu acho que é olhar para os números e perceber que nós temos que ter essa honestidade e essa dignidade, perceber que qualificámos, fizemos coisas muito boas, muito positivas dentro desta reestruturação que a equipa e que o clube passa, portanto, dentro daquilo que são as circunstâncias e os problemas que se vão vivendo ao longo e em torno do clube, mas eu acho que muitas coisas positivas, portanto, é uma equipa em crescimento. Repara, eu vou-lhe só dizer, e não está aqui em questão aquilo que o Mateuzinho fez, portanto, e fez com qualidade. Mas repare, por exemplo, a falta que, por exemplo, faz falta hoje o Fagner, portanto, e não é o Fagner em campo, é só o Fagner estar aqui. Portanto, e isso é aquilo que eu falo sempre, o clube em nenhum momento pode perder as referências, portanto, porque são elas que vão dar, são eles que sabem os valores do clube e são eles que fazem a transferência para aqueles que são os mais novos e querem crescer dentro do clube. Antônio, boa noite. Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você está falando sobre mexer nas peças, nos jogadores serem importantes e todos os jogadores têm a sua importância. Eu queria que você falasse um pouco e também tentar entender o que você faz ali no segundo tempo. Quando você tira o Wesley, promove uma mudança no time com o Igor Coronado jogando aberto e 8 minutos depois você já põe o Ángel Romero. O que você acredita que nessa posição o Igor Coronado ele pode render? O que ele poderia fazer? E o que você já não gostou para colocar já o Romero 8 minutos depois? Não tem nada a ver de tirar o Romero. O Romero fez e faz e continuará a fazer sempre qualquer função bem feita. Portanto, à direita, no meio, à esquerda. Portanto, e aquilo que o treinador vê é aquilo que o jogo eventualmente está a pedir. Portanto, já naquela situação ali já não tinha necessidade de ter tanto o Breno. E coloquei um bocadinho o Garro mais perto do Raniel, portanto, para ser mais alguém que nos conseguisse ligar perto do Igor, em corredor central pudesse, com o último passe, tínhamos jogadores mais verticais naquela altura, portanto, porque eu tendo o Coronado é um jogador que vai procurar muito mais passos interiores e vai estimular menos a profundidade, portanto, e a partir desse momento é ter algum jogador com qualidade de passe e de definição, portanto, com dois jogadores mais agudos e mais profundos, que eram o Mosquito e o Romero, portanto, foi nessa perspectiva, portanto, e se quer ir pegar na última alteração, portanto, porque aqui fala-se muito em alterações. Eu há bocado estava a ver o final da Liga dos Campeões, e só houve uma alteração, portanto, do Real Madrid, portanto, isso aí, repara, e foi para o aplauso porque já estava 2-0, que era o final da carreira do Cruz, portanto, aqui entra-se muito em ansiedade, mexer com critério. Porque muitas das vezes nós vamos pôr em 2 ou 3 alterações e os jogadores demoram muito a entrar no ritmo do jogo, portanto, e aqueles jogadores já estão adaptados a não ser porque o Mateuzinho pediu-me para sair, porque senão o Mateuzinho ficava lá até ao fim, portanto, não tinha essa necessidade, não tem essa necessidade de mexer no jogo, portanto, e a partir desse momento, quando eu coloco o Fausto, repare que o Fausto, quando entra, faz 3 finalizações, portanto, criar mais densidade dos jogadores, criando superioridade com apenas 2 homens de meio campo do adversário, colocando
o Garro, o Fausto, colocando o Coronado, colocando o Romero sem espaços interiores, com a largura dada pelo Gustavo Mosquito e pelo Hugo, portanto, e com o Yuri na frente. Não é por colocarmos 30 homens que vamos ter mais finalizações. Nós não podemos em nenhum momento perder o equilíbrio e perder as ligações que nos permitem chegar aos últimos 30 metros. Portanto, e nessa perspectiva as alterações foram feitas sempre com critério, e se eu não fiz mais foi porque não senti necessidade que a equipa, ou que fosse acrescentar algo à equipa, tanto que nós acabamos por cima do adversário. E por que você entende que o Corinthians nas Copas está conseguindo entregar alguma coisa, mas no Campeonato Brasileiro não? E desse jeito corre risco de ficar brigando lá embaixo para não cair para a segunda divisão? Eu já falei que as contas fazem-se no fim. São 38 jogos, estamos com 7. Portanto, eu já disse que no final vamos atingir aquilo que são os nossos objetivos e aquilo que, independentemente nas Copas, vamos querendo seguir e passando fase atrás de fase, porque nós temos ambições em qualquer uma das competições onde nós estamos envolvidos. Portanto, ainda falta muito campeonato, portanto, isto é uma maratona. Já disse, as contas fazemos no fim e nós vamos atingir os nossos objetivos. Antônio, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Todo mundo já falou sobre o jogo, né? Eu gostaria de saber dos próximos passos agora da data FIFA, né? Que você vai ter mais tempo ainda para trabalhar com esse elenco. No primeiro período, você chegou a deixar os jogadores concentrados, né? Durante um período, quase 2 semanas, dentro do CT. Vai se repetir essa ação? Já tem algum planejamento que a torcida possa saber do Antônio Oliveira nessa próxima data FIFA a preparar os jogadores aí para a sequência da temporada? Obrigado. Não os vou concentrar. Eu vou os liberar. Portanto, porque com esta maratona de jogos que nós temos tido e da densidade competitiva, sobra-nos muito pouco espaço para, sobre o ponto de vista emocional, podermos mais estar estáveis. E quem nos dá essa estabilidade muitas das vezes é a família, portanto, e nós também temos que passar algum tempo com a família, poder desfrutar dela, e eles agora vão desfrutar, para depois virem novamente frescos. Portanto, uma das coisas que eu hoje mais senti não foi sobre o aspecto físico, foi sobre o aspecto emocional. Portanto, repara, foram novamente o 11 que jogou na terça ou quarta? Terça. Foi o mesmo que chegou hoje. Portanto, o adversário, repara que não foi o mesmo. Portanto, e também que nós jogámos basicamente uma decisão para primeiro lugar. O adversário já tinha tudo resolvido, ficou em segundo lugar na Libertadores, mas o segundo lugar é igual ao primeiro, portanto dá uma classificação direta à fase seguinte. Portanto, e isso conta quando, repara, é só olhar para as alterações do adversário. Portanto, e aí, a partir daí, desse momento, nós percebemos que nós andamos no início do campeonato dentro de uma equipa que é na construção, mas o que eu acho que ela bate-se bem, e tem que se bater. Portanto, eu acho que hoje foi mais o desgaste emocional do que propriamente físico, tanto que quando tivemos que ir para cima nos últimos 30 minutos, nós fomos. Portanto, eu acho que é difícil, sendo os mesmos solicitados, constantemente estamos a encher o balão novamente para podermos dar a resposta. E aí, muitas das vezes, as tomadas de decisão não são as melhores. Repara, há um jogador que costuma ser decisivo e hoje não foi tanto. Portanto, o Wesley, mas é um menino que tem feito um trabalho extraordinário. Portanto, aqui eu não posso olhar só para o jogo de hoje, eu tenho que olhar para aquilo que eles têm feito. É evidente que nós temos a nossa responsabilidade e sabemos a responsabilidade do momento, e na terça, de terça a 8 dias, lá estaremos para disputar o jogo, porque agora temos que ganhar ir em busca de pontos para podermos colocar-nos na posição que este clube e que estes jogadores merecem. Davi, da Central do Timão. O Corinthians ele fez muito gol na Sula, fez gols na Copa do Brasil. No Brasileiro fez apenas em um jogo. O que você acha, qual o motivo do Corinthians não conseguir desenvolver tanto o ataque contra times da Série A? Porque são da Série A e os outros não. Nós estamos a falar, repara, é só olhar para os adversários que nós defrontamos, mas isso em nenhum momento, repara, nós tivemos ocasiões para fazer gol, portanto, ou foi oposta, isso não interessa. Portanto, interessa é que nós criamos
em todos os jogos que nós interviemos. Agora percebemos que a dificuldade dos adversários é muito superior àquelas que nós defrontamos, ou pelo menos que nós defrontamos até agora dentro das Copas. Isso eu não vou estar aqui a dizer, nas Copas somos a super equipa. Não, nós temos que ver a realidade das competições que nós estamos inseridos e o nível competitivo e de adversário que nós enfrentamos. Portanto, é só olhar, nós defrontamos Fortaleza, nós defrontamos Flamengo, Botafogo, Fluminense, ainda agora está-me a faltar mais algum. Portanto, agora são adversários de Libertadores, portanto, e que nós, neste meio de construção e de reconstrução de uma equipa, acho que os jogadores têm sido inextíveis e estão de parabéns por aquilo que eles têm feito. É evidente que o resultado não era aquilo que nós queremos e em nenhum momento ficamos satisfeitos. Isto não está de acordo com aquilo que nós, a responsabilidade que nós temos do símbolo que temos ao peito. Portanto, percebemos o momento e vamos com certeza a trabalhar para no próximo jogo ganharmos os 3 pontos. Mas, como eu disse, as contas fazem-se no fim e nós vamos atingir os nossos objetivos. Muito bem, tá aí Antônio Oliveira falando em entrevista coletiva. Daqui a pouquinho a gente vai para a zona mista também, na Neoquímica Arena. 2 pontos importantes que eu achei da entrevista. Quando ele fala que existiram pontos positivos diante da circunstância de uma derrota na Neoquímica Arena. Queria saber se você também encontrou algum ponto positivo desse Corinthians. E ele fala da falta de referência também. Eu não sei se ele está falando isso por jogadores importantes, jogadores que estavam lá há mais tempo saindo também. Ele citou nominalmente o Fagner, né? Quando o Fagner se lesionou, ele já citou a liderança, né? Que o Fagner faria muita falta. Mais uma vez na coletiva ele citou isso. Mas eu gosto quando ele não dá desculpas, né? Não vou ficar falando aqui que o meu elenco não é dos melhores, que não é um elenco vasto, que dominamos, tivemos muito mais chances e não fizemos, tal. Ele fala da justiça do resultado de Botafogo ter sido mais eficaz, mais contundente. Gostei da justificativa, ele fez 3 alterações, né? E aí ele usou como exemplo muito bacana a final da Champions League, né? Claro. Que o Ancelotti no Real Madrid não fica fazendo um monte de substituições. As substituições têm normalmente uma lógica e tal. O Mateuzinho pediu, né, a substituição, ele sentiu um desconforto, ele falou até o Vera talvez nem entrasse na partida, ia entrando quase que ele ainda consegue o gol do empate. Ele fez uma troca do Wesley pelo Mosquito, que já é meio que tradicional, os jogadores de características diferentes, e ele tirou o Bidon para colocar o Romero. Aí sim, foi logo depois, pouco depois do gol do Botafogo, para tentar um empate. Então me parece assim, é legal a gente ter visto as 2 coletivas, 2 técnicos estrangeiros, que normalmente os técnicos estrangeiros aqui no Brasil dão um show em coletiva, né? Em comparação com os brasileiros, que às vezes não gostam de falar de tática, ou desviam o foco, ou selecionam perguntas para poder responder, né? Então, assim, me parece que tanto o técnico vitorioso soube explicar muito bem por que o time dele venceu e está bem, está com consistência, e o Antônio Oliveira também falou assim, olha, eu não estou enganando ninguém aqui não, o Corinthians não vai ganhar todas as partidas, né? Tá jogando muito limpo, né? Está sendo muito claro, né, com a torcida corintiana. Vamos lá, então, zona mista na Neoquímica Arena, Ranielli falando por lá. Eu vejo muito do mérito do adversário também. Querendo ou não, a gente trabalha, propõe o jogo, trabalha para ter uma estratégia ali, mas o adversário também vem para tentar anular nossas forças e tentar fazer o jogo deles também. Foi o que aconteceu. A gente trabalhou a semana inteira sabendo as estratégias do Botafogo, sabendo quais eram os pontos fortes deles. E no Campeonato Brasileiro é isso, a gente dorme 1 segundo, acontece uma jogada que a bola sobra no meio, abre do lado, cruzamento, gol. E a gente criou no final, tentamos com todas as forças tentar ali chegar ao empate para poder ter um ponto. Não aconteceu, mas levantar a cabeça, a gente espera não, a gente vai melhorar, a gente vai trabalhar para melhorar, para não dar tanta chance para os adversários e tentar vencer os jogos. O Corinthians na Copa Sul-Americana tem pelo menos 3 goleadas, né, se contar o 3-0 contra o Racing. Na Copa do Brasil 2 vitórias. E no Campeonato Brasileiro só um jogo marcando gols. O que está sobrando nesses outros torneios de mata-mata? O que está faltando no Campeonato Brasileiro? O gol, a gente hoje teve chances. Contra o Fortaleza a gente teve chances. Foi um jogo bom lá contra o Fortaleza. Contra o Fluminense também. Então a gente precisa concretizar, matar essas jogadas e ali atrás também defender melhor para poder não sofrer os gols.
é futebol. A gente tenta, trabalha para poder ter essa posse, para poder aproveitar o ponto fraco do adversário, e o adversário também faz a mesma coisa. Então, acho que falta a gente ter um pouco mais de lucidez. Não acho que seja a competição que seja diferente, por isso que os gols não estão saindo, não. A gente trabalha para poder vencer todos os jogos, independente da competição, em qualquer frente que a gente for. Então eu acho que a gente precisa um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de lucidez. A gente não escolhe jogo, não tem isso. Então eu acredito que a gente precisa um pouco mais de calma ali para poder concretizar as jogadas e trabalhar um pouco mais defensivamente para não dar essa chance que a gente deu. Inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo do Brasil, a Arena Corinthians se tornou um palco de inúmeras vitórias e momentos memoráveis para o Timão. No dia 1º de junho de 2014, exatamente há 10 anos atrás, o jogador alvinegro marcou o primeiro gol oficial no estádio contra o mesmo adversário de hoje, o Botafogo. O Jadson marcou um belíssimo gol, o primeiro do alvinegro em sua casa. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Jadson realizou uma jogada individual pela direita, puxou para a perna esquerda e disparou um belo chute de fora da área, acertando o canto direito do goleiro Renan e abrindo o placar para o Corinthians. No entanto, o Timão sofreu um empate no final da partida, que terminou empatado em 1-1. Vale a pena destacar que Ângelo Romero, jogador paraguaio, é o principal artilheiro do estádio com 32 gols. Vale a pena ressaltar que para a data FIFA de junho, Corinthians, São Paulo e Palmeiras tiveram novos desfalques. Essa sexta-feira, Romero, Bobadilha e Gustavo Gomes foram convocados para amistosos da seleção paraguaia, desfalcando seus respectivos times por um período que pode levar 9 jogos. Fala, fiel, o que você achou do desempenho do Corinthians contra o Botafogo pelo Brasileirão? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? A ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!